Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, um texto muito conhecido nosso. A partir do versículo 16, leremos até o 21 só, 5 versículos. Se você puder ficar em pé em reverência à palavra do Senhor, nós agradecemos. 1 João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas suas obras. Quem pratica a verdade aproxima da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Pai, continua falando conosco em nome de Jesus. Amém. Em cima desse texto, a nossa pergunta inicial para você é: você deixaria seu filho morrer por alguém? Morrer por alguém que não merece? Neste momento, por 10 segundos, coloque-se no lugar de Deus. Não deixa nada ocupar sua mente, principalmente esse som do inferno que está lá fora, que é do diabo, que de Deus que não é. Busque, esforce e imagine. Você se coloca no lugar de Deus. Qual é a sua atitude? Pois é desse amor que nós precisamos compreender. Esse amor daquele que deu o seu filho para morrer para o traficante, para o estuprador, para o pedófilo, para a prostituta, para o mentiroso, para o corrupto, para o fofoqueiro. Ele deu o seu filho para morrer no lugar dessas pessoas. E muitos de nós que hoje estamos na presença de Deus, exatamente por causa dessa graça, dessa misericórdia, dessa decisão da parte de Deus. Foi Ele quem decidiu. Deus não só deixou, como deu seu Filho por mim e por você. Que amor é este? Que amor tão grande é esse? Será que nós temos noção daquilo que Deus fez por nós? Será que nós entendemos o amor de Deus? Será que nós precisamos entender que o pecado é abominável a Deus? Será que nós conseguimos entender que o crime é abominável a Deus? Mas nós precisamos amar o drogado, o abominável, o criminoso, a prostituta. E só há uma maneira de nós amarmos essas pessoas que estão ali naquela festa do inferno. Nós não podemos julgá-las, elas estão ali porque elas não conhecem esse Deus que eu e você conhecemos. Nós não podemos e nem devemos fazer juízo delas. Mas nós precisamos entender
O amor tão grande de Deus que nos alcançou, também deseja alcançar todas as pessoas, são multidão que está ali, com a graça, porque toda aquela multidão que está ali não é imagem e semelhança de Satanás, é imagem e semelhança de Deus. Eu glorifico a Deus, porque tem essa multidão aqui hoje, porque você decidiu estar aqui, ouvir esta palavra, entender o que Deus fez. Deus matou o Filho dele para nos salvar, e nós não temos a capacidade de nós mesmos nos salvar. Foi a misericórdia, a graça, a bondade de Deus. E como já citou a Natália, como foi tão gostoso fazer um trabalho ali com as velhinhas do asilo hoje às 15 horas. Eu, Gabriel, a Natália e outros, porque ali você vê um retrato futuro de qualquer um de nós. A gente acaba vendo coisas extraordinárias que às vezes a gente não vê porque a gente não vai. Assim como um jovem de 16 anos fazendo a hemodiálise ali no hospital, chama Arthur, aqui de Calçado. Foi a Vábia que pediu para mim estar orando por ele. Eu comecei a orar por ele esses dias, tenho ido lá todo dia. Sabe, queridos, a graça de Deus nos alcança, e a gente olhar um menino de 16 anos fazendo hemodiálise, sabe o que a gente aprende? A glorificar, a agradecer, a ser grata a Deus, porque você tem saúde. Porque você pode agradecer muito a Deus. Pensa bem, um menino de 16 anos tendo que se submeter a esse terrível trabalho. Mas Deus, Ele está no controle. Nós precisamos entender que o que Deus deseja de nós é que eu e você possamos entender a plenitude de Cristo. Nós precisamos entender o amor, este grande amor de Deus por nós, quando Ele decidiu. Ninguém colocou isso na mente dele, foi Ele que decidiu. Sou eu que vou fazer isso. Eu vou matar o meu filho para resgatar a humanidade. E uma vez que Ele decidiu fazer isso, Ele perguntou ao filho se o filho obedeceria. E nós conhecemos o testemunho dessa história. O filho não só aceitou, foi obediente até a morte, mas ele sangrou de joelho lá no Getsemane, dizendo ao Pai: se possível, afasta de mim esse momento. A palavra do Senhor nos mostra claramente que não foi fácil, mas a palavra do Senhor diz que Ele vai sangrar pela segunda vez, das 9 às 3 da tarde, olhando para você que está aí sentado, enxergando cada um de nós, que essa era a única resposta da parte do Pai. Não tinha outra resposta. Nós precisamos entender que eu e você caminhamos nesse amor tão grande. Éramos mundanos, Deus nos trouxe para a igreja. E quantas vezes dentro da igreja você vai encontrar pessoas que não têm armas na mão, mas pessoas que têm no coração
um tribunal. Elas não têm uma 357, elas não têm uma 45 na cintura, mas elas têm um tribunal no coração estabelecido, julgando pessoas e esquecendo daquilo que o Senhor fez por nós, esquecendo que à medida que nós medimos as pessoas, nós seremos medidos. Então nós precisamos entender que Deus, Ele nos dá a oportunidade de amar, e essa oportunidade de amar está ligado a morrermos por causa do Evangelho. Hoje de manhã o pastor João ministrou uma escola bíblica tremenda, e um dos momentos foi dado um testemunho de teu Deus. Aquela viúva falou, teu Deus. Nós precisamos gerar no nosso coração que quando nós confiamos em Deus, mensagem pregada semana passada pelo pastor João Marcos, o que é que você tem em casa? Não é o que está faltando em casa, o que é que você tem em casa? Quando nós entendemos o Evangelho, não se preocupando com aquilo que está faltando, mas aquilo que Deus colocou na minha mão, é exatamente aquilo que Deus colocou na minha mão, que Deus vai abençoar e vai multiplicar. Nós precisamos entender que Deus no controle. Ele diz para Elias, levanta, dispõe, vai a tal lugar, lá tem uma mulher, não falou nome, você vai encontrar essa mulher, e essa mulher vai te sustentar. Sabe o que essa mulher tinha? A última refeição para ela e para o filho, e elas iam morrer. E o que Deus fez? Crendo ela na palavra do profeta, ela foi e fez. E a palavra nos mostra, ministrado hoje aqui de manhã, que Deus não só sustentou, não tinha sobra, Deus gerava todo dia a farinha suficiente para Elias, para a viúva e para o menino. Nós precisamos entender que se nós abrirmos o nosso coração e entender que eu e você precisamos entregar nas mãos do Senhor e confiar verdadeiramente que Ele é o único que pode nos ajudar, nós vamos entender que quando Ele sangrou na cruz, antes Ele sangrou no Getsêmani, e Ele fez isso com um único propósito: dar a mim e a você a oportunidade da salvação, dar a nós a oportunidade de nós crescermos. E eu e você precisamos entender que Jesus estava decidido, Ele sabia que o adversário ia chegar, que o filho da perdição ia chegar, mas Ele precisava cumprir o mandato do Pai. E muitas vezes eu e você começamos a definhar a alma quando nós enfrentamos o peso da angústia. Mas eu quero te dizer nessa noite, o peso da angústia é protetivo. Quando você está na angústia, quando você está perturbado, quando você está tribulado, é que você fica mais próximo de Deus, é que você busca mais a Deus. Então nós precisamos entender que esse peso da angústia, ele vai ser poderoso na minha vida e na sua vida. Quem sabe o peso da sua angústia hoje é o desemprego. Quem sabe o peso da sua angústia hoje é um filho, uma filha, um marido, uma mulher, casamento, finanças. Não sei qual é o peso da sua angústia, mas gere no teu coração. Esse peso da angústia, ele é protetivo, porque quando nós estamos folgados, a gente tem menos tempo para Deus. Então Deus sabe disso. E quando nós
sentimos a prosperidade, tudo está correndo bem, a tendência natural nossa é ter menos tempo para Deus. Então é necessário que a angústia, muitas vezes, ela nos acompanha, e neste momento, quando alguma coisa está faltando, a tendência natural nossa é acordar de madrugada, meia-noite, 3 da manhã, não sei qual horário, é buscar ao Senhor, é pedir orientação, é pedir resposta da parte do Senhor. Eu e você precisamos entender que o que é definhar é ficar doente. Então escute o que eu estou falando e só pensa. Doença da alma, depressão, fadiga, ansiedade, estresse, elas podem ter sido causadas por coisas que Deus te deu. Você queria tanto e Ele te deu. Só que em vez dessas coisas boas, que deveria ser boa na sua vida, ela te sufocou tanto, você ficou tão preocupado em perder, que você começou a ficar com a sua alma angustiada. Então nós precisamos entender, Deus dá. Eles queriam comer carne. Quando eles queriam comer carne, Deus deu carne em abundância, comer até morrer. Mas por quê? Porque eles não ficaram satisfeitos com o maná que Deus dava. Porque pior que o castigo pode acontecer ao homem é Deus entregar a ele as suas próprias cobiças. É Deus nos entregar. Deus pega o controle e dá para aquela pessoa. Não tem coisa pior que pode acontecer para mim e para você, quando Deus deixar o controle e entregar o controle nas suas mãos, as suas próprias vaidades, ambições e cobiça. Então o que vai acontecer? Você vai entrar no estado de angústia sem necessidade. Não tem coisa pior que pode nos acontecer ao homem do que nós vivermos fora da vontade de Deus. E se nós queremos entender a vontade de Deus, vitória é vitória, então nem toda vitória é vitória. Tem derrota que é vitória, mas tem vitória que é derrota. Eu vou citar um exemplo que já citei aqui não sei quantas vezes, mas tem gente nova nos visitando. O irmãozinho orava junto comigo porque ele queria um gol branco. Ele queria um carro, vitória. Chegou o momento dele ter o carro, o gol branco dele. E aquele gol branco, resumindo, levava ele para a praia domingo de manhã. E aquele gol branco que levava ele para a praia domingo de manhã, ele chegava meio queimado, cansado da praia. E aquele gol branco, não é o seu não, tá, Maiquinho? Você está rindo aí? Aquele gol branco tirou ele da igreja. Entende o que Deus está dizendo aqui, ó? Tem vitória que é derrota, e tem derrota que é vitória. Às vezes nós passamos, existem muitas derrotas que tornam em vitória em nossas vidas. Mas hoje nós estamos falando de vitórias que a gente pensa que é vitória. Não é quando nós lembramos. Uma delas, o Salmo 119, 71. Se eu não me engano, o pastor João Marcos falou dele aqui. Davi disse: foi-me bom ser afligido para que eu aprendesse a guardar os teus decretos. Irmão, quem de nós quer ser afligido? Nós queremos uma vida de paz, nós queremos uma vida de vitória. Quando as coisas começam a caminhar fora do contexto daquilo que nós queremos, é difícil a gente falar que está feliz. Meu irmão, é bom nós sermos afligidos. Por quê? Porque na aflição vem um arrependimento, e no arrependimento nós nos jogamos sobre Jesus. Você fica despedaçado se a pedra cai sobre você, meu irmão. Mas se você joga sobre Jesus,
Ele trata de você, Ele trata de nós, Ele cuida de nós, Ele muda a nossa história. Eu e você precisamos aprender a esperar no Senhor, a confiar no Senhor e a entender. Lá no Salmo 78 diz, a partir do 11, que eles esqueceram as obras maravilhas que Deus tinha feito. Eles esqueceram tudo aquilo que Deus fez, e ao esquecer, custou caro para eles. Nós não podemos esquecer das maravilhas que Deus fez. E eu citei porque eu estou lá orando por ele, e quero que você como igreja esteja orando também pelo Arthur, porque para você não esquecer que você está saudável. O Arthur tem que fazer uma troca de sangue, e essa troca de sangue, até onde eu sei, eu tive um amigo meu que já foi para a eternidade, é muito sofrido, é uma vida de sofrimento trocar sangue. Então, querida igreja, glorifique o nome do Senhor, agradeça a Deus, porque aquele povo ali esqueceu do Senhor, e ao esquecer, o que Deus fez? Deus foi lá e derrubou tudo que aquela gente estava fazendo. Não deixa Deus derrubar o que você está fazendo. Deus disse: desce agora, vem aqui e deixa eu fazer do meu jeito. Quando você vence a crise da ostentação, que você joga sobre ele, você pode ter certeza que ele vai operar na medida certa. Ele vai fazer o que ele quer fazer com você e comigo. Eu estou te dizendo, você não tem que amar o sucesso, você tem que amar a Deus, amar a sua palavra, entregar a sua vida nas mãos do Senhor, porque só Ele poderá nos dar paz, só Ele vai nos sustentar. Você não vai fazer aquilo que sonhou, não, você vai fazer aquilo que Deus quer. Você vai chegar no lugar certo, no propósito certo, e o propósito certo, você chegar no lugar certo, é na presença de Deus. Sonhe o sonho de Deus, queira fazer o que Deus quer. Precisamos amar é a presença de Deus, porque exatamente a presença de Deus vai levar nós para entender a bondade de Deus, o amor de Deus, mas também nós vamos entender a severidade de Deus, como Deus é amor, mas como Deus é justo. E esse Deus que é amor, esse Deus que é justo, Ele é a expressão do amor de Deus. Jesus é a medida exata da criação de Deus, e é exatamente esse varão perfeito que venceu a morte, que venceu o inferno. Ele está aqui, e mais gostoso ainda, Ele está dentro de você, e mais gostoso ainda, Ele vai embora com você. Mas eu e você precisamos alinharmos os nossos pensamentos. A palavra do Senhor diz em Filipenses 2, 5 em diante: tenha entre vocês mesmo o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, ser retido de qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos, reconhecido em figura humana, ele humilhou, tornando obediente até a morte de cruz. Eu e você precisamos fazer uma reforma em nossa mente. Quando é que eu vou fazer uma reforma em minha mente? É quando eu vou querer pensar como Deus pensa. E quando é que eu vou pensar como Deus pensa? Quando eu crer, independente daquilo que você está vendo, você acreditar que Deus está no controle, que Deus está fazendo. Não importa o que você está vivendo, você precisa acreditar. A reforma da mente dos homens que tem um coração correto. Tem homens que têm o coração correto, mas a sua mente vaga. Coração correto, com a mente fora do lugar,
é derrota. Nós precisamos entender quantas coisas a gente faz porque a gente tem um coração correto, mas a mente não acompanha. Vamos citar um exemplo: coração correto, homem de Deus, homem segundo o coração de Deus. A arca tinha que ser carregada pelos sacerdotes, pelos levitas. O Davi, coração correto, providenciou um carro novo. Só que o carro novo, os animais novos, ele imitou os filisteus. Ele não fez o que Deus queria. Eu e você precisamos entender. Pegue a arca do Senhor e ponha sobre o carro. Davi mandou fazer isso lá em 1 Samuel. Isso não agradou o coração de Deus, porque quem tinha que levar eram os levitas. Eu e você precisamos entender que eu e você precisamos acordar para fazer o que Deus quer. O transporte correto era o sacerdote, os levitas. Eu e você precisamos entender que os homens mudaram, modernizaram. Em 1830 conseguiram fazer os primeiros motores. Os homens evoluíram, fizeram os aviões médio. Hoje nós temos aviões, não sei quantos mil passageiros que viajam 900 km por hora. Nós temos de uma cidade a outra 600 quilômetros com 45 minutos. Nós buscamos tudo do melhor e do mais moderno, mas nós não temos tempo de qualidade para a esposa, para o marido, para os filhos. O que aconteceu? Aonde está? Por que temos menos tempo que nossos avós? O que aconteceu? Entenda isso. Nas mãos do Senhor estão os meus dias. Eu preciso entender o Salmo 31:15. Nas mãos do Senhor estão os meus dias. Eu preciso entender e confiar que se estão nas mãos do Senhor, eu preciso trabalhar, organizar a minha vida, porque ninguém quer sair do lugar que está no Senhor. Nós queremos viver a vontade do Senhor. E por que nós não estamos vivendo? Se nós temos 168 horas da semana, se nós temos 1440 minutos da semana para declarar: Jesus, eu te amo, Jesus, o Senhor é demais, Jesus, o Senhor é meu Deus, Jesus, o Senhor é todo poderoso. E se nós não estamos fazendo isso, criamos tantas coisas para termos tempo e não temos mais tempo para nada. Aonde está o erro? Não está no Senhor, está em nós, na nossa pressa de fazer todas as coisas, mas achamos que com Deus nós também podemos ter pressa e sairmos rápido da presença do Senhor. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor, ela passa rapidamente, e passa mesmo. Alguns passam rápido demais. A Cearinha, nós enterramos ela agora 1h da tarde. Todo dia eu conversei com ela. Ontem eu conversei com ela no CTI. Ela juntou as mãozinhas assim: ai pastor, graças a Deus que o senhor chegou. E hoje eu botei ela no buraco. Querida igreja, a vida passa rápida. Nós precisamos entender que Deus está nos mostrando o que é definido.
E há coisas que está indefinida. Deus está definindo, porque já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Você pode bater palma para o Senhor, pode glorificar o nome dEle, porque não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Você não pode comprar seus dias, você não pode aumentar 2 horas da tua vida, você depende totalmente do Senhor, tanto o rico quanto o pobre. A cearinha não foi atrasada e nem adiantada, ela foi hoje de madrugada, porque assim quis o Senhor. Mas eu e você precisamos entender, os dias são maus, mas eu e você precisamos entender, Deus me ajuda eu mudar a minha rotina, para que eu tenha mais tempo para o Senhor. Eu aprendi com o Senhor em 31 de maio de 2023, eu fiz um voto com o Senhor de acordar de madrugada até o caixão. Alguns já crentes falaram: você não está doido não? Isso não é muito pesado? Irmão, a vida de cada um, quem decide é você. Se eu não me esforçar, depois desse voto aconteceram tanta coisa na minha vida, mas eu estava lá na madrugada, porque o Espírito leva para Deus aquilo que eu não sei orar. O Espírito leva para Deus, e nós estamos aqui em pé, firme, alegre, com tantas batalhas, vencendo todas elas, pela graça, bondade e misericórdia do Senhor. Porque nós estamos lá, começando o dia. Deus está tratando das pendências, Deus está cuidando de nós. Mas aquilo que pregamos ali, né, Natália, brilhantemente no asilo, que coisa gostosa. Em poucos minutos, este amor de Deus é muito grande. Você precisa concentrar nele. Quando você estiver olhando para suas dores, para suas lutas, para suas reclamações, olha o que Deus te falou. Ele decidiu matar o filho dele por você. Ele decidiu falar para você nessa noite: o que eu tenho preparado para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus tem preparado para nós é coisa muito grande. E Ele diz para nós, e já estou encerrando: quer pedir algo para Deus? Nós não sabemos pedir como convém. E Ele diz lá em Lucas 11, versículo 13: ora, você sendo mau sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que pedirem. Peça o Espírito Santo, peça experiência, peça para Ele dirigir a tua vida. As circunstâncias não vão mudar, mas a sua maneira de mudar, a sua mente vai mudar, e Deus vai fazer algo extraordinário para você, porque a tua palavra diz em Romanos que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que vai colocar diante de Deus as coisas que nós não sabemos pedir, porque muitas vezes nós pedimos e pedimos de uma maneira que não está de acordo com a vontade do Senhor, mas o Espírito Santo vai encaixar aquele pedido, porque você pode muitas vezes estar doente emocionalmente por causa de coisas que você ganhou e que tirou de você aquilo que Deus quer.
E quando você for orar, quando você dobrar o joelho, que você está ali orando, falando com Deus, você está preocupado, colocando diante do Senhor no horário que você escolher. O meu caso é madrugada, mas você tem seu horário. Você está falando com Deus, você está dirigindo a Deus, você está explicando para Ele, orando em língua, orando em voz auditiva, ou a sua oração normal. Se você ainda não ora em língua, não importa. A sua alma, a sua mente, as suas emoções está dizendo: levanta daí, vai rapaz, você tem tanta coisa para fazer, você tem almoço, você tem a cozinha, você tem roupa para lavar, você tem seu serviço, você tem que visitar fulano. A alma grita: sai daí! Porque a alma não entende que eu ficando no Senhor, na presença do Senhor, o Espírito do Senhor vai me dar sabedoria para resolver cada questão que vai surgir durante aquele dia. Você está me entendendo? Nós precisamos entrar no nosso quarto. O Wi-Fi fica ligado direto. Esse Wi-Fi não falha. E ali naquele Wi-Fi ligado direto com Deus, você vai falar das suas angústias, das suas dificuldades. E não fica dando conselho para Deus. Deixa Deus te dar conselho. Deixa Deus te dirigir. E Ele vai dirigir aqui, ó. Deus não precisa que você dê conselho para Ele. Deus precisa que você escute Ele. E você vai aprender a dormir no meio da tempestade, da ventania, dos grandes problemas. Querido, entenda uma coisa: não fique apavorado, não se preocupe. Paz não é ausência de guerra, só vive em paz quem aprendeu a guerrear. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Só vive em paz quem aprendeu a guerrear. Se nós não aprendermos a guerrear, nós não conseguiremos viver em paz. Uma coisa você pode ter certeza: Deus quer colocar em ordem as coisas que na sua visão está em desordem. E Deus quer colocar essa desordem em ordem. Para Deus colocar essa desordem em ordem, deixe o Espírito Santo colocar em ordem. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar com o pastor João Marcos. Ele vai nos levar em oração e vai dar a bênção final para nós ir para casa abastecido. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tem nos guardado. Até aqui a Tua bênção tem sido distribuída para cada um de nós. E nós vamos retornar para nosso lar. Nós vamos nos preparar para uma semana de trabalho. Senhor, Tu esteja em cada momento do nosso viver, as nossas decisões, as nossas escolhas, os nossos sims e os nossos nãos. Tudo isso tenha um único objetivo: glorificar o Teu nome. Senhor, alcança o nosso coração, alcança a nossa alma. Nós consagramos a Ti, Senhor, essa semana que se iniciou até o seu final. Haja a bênção de Deus na vida de cada um, e o Senhor possa ser exaltado, o Senhor possa ser glorificado. Eu quero, na graça de Deus, abençoar todos os presentes e rogar a Ti que Tu venhas proteger cada um ao regresso, ao retorno do lar. Senhor, no nome de Jesus, nós Te agradecemos por esse culto, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
Que o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diga...